Eu selecionei alguns pares de moedas, o índice da Bovespa, o nosso dólar, tem um índice também americano que eu gosto de operar bastante, os pares de moedas. Então, o que eu vou estar analisando para a próxima semana? Então, próxima semana, lembrando que vai ser início do mês, tá? Início do mês é um pouquinho complicado, deixa eu só confirmar se essa sexta-feira, calendário, que vai ser dia 5 de junho, maio, junho, dia 5, perfeito. Isso. Então, essa primeira sexta realmente a taxa de desemprego, tá? Tem então o No Farm, então são notícias aí envolvendo o dólar que acaba gerando uma grande volatilidade. E ao mesmo tempo, pessoal, acaba gerando uma menor liquidez, tá, do mercado, principalmente alguns dias antes. Então, segunda, terça-feira, pode até o mercado andar um pouquinho, já quarta, quinta, até a prévia aí dessas notícias, desses dados, o mercado acaba ficando um pouco mais lateralizado, não fica interessante para ganhar dinheiro, porque para nós ganharmos dinheiro no mercado, o mercado tem que ser volátil, tá? E principalmente para quem opera dentro do intraday, a volatilidade é bem-vinda. Então, quando o mercado ele não tem aquela volatilidade legal, não tem o porquê estar operando. Então, normalmente o pessoal que me acompanha sabe, quinta-feira, quarta, quinta-feira ali, prévia dessa notícia da primeira sexta do mês ali, eu fico só de espectador ali do mercado. Bom, Euro-USD. Bom, o que eu estava esperando para o Euro-USD, para quem acompanha aí a última análise que eu tinha feito, tá até rabiscado aqui, que foi com base na última análise, era um movimento de alta, tá? Eu tinha uma expectativa do movimento de alta do Euro-USD. O Euro-USD essa semana ele abriu aqui, né, domingo, temos aí uma hora de mercado, aí começou segunda-feira, terça, quarta, quinta, sexta-feira, o mercado super escalonado. Okay? Bom, mas a semana passada eu já tinha falado de uma expectativa do mercado de alta, apesar dele ter feito essa correção. Okay? Eu acompanho o relatório COT, né, o pessoal já deve ter visto aí, deixa eu mostrar aqui o relatório COT que eu faço semanalmente. Eu tenho uma prévia aí da movimentação. Esse relatório ele não serve, pessoal, para quem, entre aspas, faz day trade, tá? Porque o day trade é muita volatilidade. Por mais que um ativo esteja em alta ou em baixa, ele pode fazer um movimento contrário. Mas para quem gosta de fazer swing, é mais interessante porque você tem um viés, tá, mais direcional do mercado. Mas mesmo assim eu gosto de utilizar, mesmo sabendo que o meu perfil é day trade, eu utilizo ele para buscar, tá, esses viés direcional. Então, por exemplo, o Euro-USD, tá, o Euro-USD nós temos aqui com viés de compra. Aqui, ó, o euro. Última semana, que foi 19/5, a semana passada, ainda estava positivo, apesar que está decrescente, ó, ele veio de 49, 40, 50, 49, 44, 45, 38, 25, 24, 22 e 3. Esse daqui é um índice, tá, que eu criei, tá, esse score aí, através dos dados que eu pego do mercado futuro, eu pego os dados lá dos compradores e vendedores, e eu criei esse índice para analisar o peso de força entre uma semana e outra, que esses dados são semanais. E o que nós tínhamos a semana passada? A semana passada eu tinha o euro ainda, tá? O euro sinalizando compra. Tá? Opa, esse daqui não tá legal, vou pegar um preto. O euro sinalizando compra, tá ainda em 60%, movimento de compra. Aqui na seleção, tá no resumo para a semana do dia 25, o euro está para compra. Legal? E foi o que aconteceu. O mercado aí ele fez um movimento forte. Fez um movimento forte, ele abriu após essa correção, né, e buscou um movimento de alta. Esse nível de 1.11470, né, para os alunos aí, principalmente o pessoal do radar, né, o pessoal estiver aí, dá um oi, um ok. Eu até postei hoje lá esse estudo entre do euro USD e o euro JPY. Eu já busquei essa entrada aqui. Por quê? Porque é uma região,
apesar do movimento estar com força compradora, mas o movimento está escalonado, 2, 3, 4 dias escalonado, fazendo máximas, né, maiores, tocou numa região, tá, numa região de resistência, em 1.11400, quase 1. Olha lá, ô Marcelo, legal, 1.11500 aí próximo a essa região de número redondo, e podemos observar aí já um candle de rejeição, tá, no gráfico diário. Só dando uma prévia aqui, como que eu faço, já que tem bastante aluno aí, Radarnar, então vamos lá, como que eu faço então, pessoal, para buscar entrada? Eu não vou entrar, como eu sou um intraday, tá, eu gosto de fazer day trade, sabendo que aqui é uma região de interesse, uma zona de interesse por parte dos vendedores, eu vou estar buscando venda, porém, eu não sou maluco, eu não vou colocar uma ordem de venda nesta região, eu não vou chegar aqui e falar, eu sei que aqui existe uma grande probabilidade, né? Nós trabalhamos com probabilidade, não trabalhamos com certeza, nós não temos uma bola de cristal. Então, existe uma probabilidade do preço chegar nesse nível e fazer uma correção. Tá? Até porque temos uma força compradora, apenas uma correção. O pessoal que está comprado nesse nível, fazendo a realização. O pessoal que estava fora do mercado, que não conseguiu pegar essa alta, entra nesse nível aqui para buscar uma venda, buscar então um movimento de correção que é comum o mercado está fazendo. O que eu faço? Eu vou em períodos menores, vou pegar aqui um exemplo, em H1, tá, ou até mesmo em M15, tá. Quando o preço, olha só que interessante, ó, quando o preço bateu, tá, bateu nessa região, tá, tocou, o preço lateralizou. Ó, ele começou a fazer um canalzinho, para quem estuda aí os desenhos técnicos, temos aí um canalzinho de alta, porém esse canal de alta ele está próximo a uma região, essa linha amarela aqui é aquela linha resistência do gráfico diário. Volume, o volume até então nos 15 minutos, esse deixa eu só confirmar isso, foi o maior volume do dia deste candle de força. Aqui foi um candle de força, um volume alto, ok? O que eu faço? Eu sinalizo a máxima no fechamento desse candle. Eu sinalizo. Então, aqui eu tenho a sinalização, okay, do candle. E o primeiro candle, ele rompeu, trabalhou acima, fechou abaixo, em um candle que mostre uma força na direção que eu quero entrar. Eu coloco uma ordem pendente a alguns pontos abaixo e o stop loss na máxima aí. E vou buscar então esse objetivo de correção. Alexandre, onde você busca um alvo inicial? Cara, vou jogar em 1 hora, vou buscar o índice. Cara, o índice ele me serve tanto para buscar a entrada como para buscar a saída. Tá? Então, eu com certeza eu não vou ficar analisando, tá? Eu não vou ficar olhando aqui, eu não gosto de ser igual jacaré, ficar olhando, chocando o ovo ali. Eu posiciono então as minhas saídas, take profit, e eu vou buscar aqui qual o volume que fez esse movimento de alta. Foi este volume. Tá? Então eu sinalizo esse volume. Eu sei que essa região é uma região importante de compradores. Okay? O que eu faço então? Eu vou pegar o meu take profit e vou posicionar neste nível. Okay? Alexandre, mas e se chegar no meio do caminho, acontecer um candle de rejeição, vou desenhar aqui, ó, tentar desenhar um candle de rejeição, corpo acima e pavio abaixo, mais ou menos, e um volume alto, tá? Um volume alto aí, próximo a essas mudanças de comportamento do preço. Pô, sinaliza que essa parada aqui, essa correção parou e vai voltar a subir. Bom, se eu estiver na frente, eu vou trazer o meu trade stop, o meu stop, vou ajustar ele para um nível na máxima desse nível, ou posso sair do mercado, ou né, se eu tiver ajustado para o break-even, vou sair no break-even, ou se eu não ajustei e foi algo muito rápido que aconteceu, acabo saindo no stop. Okay? Então, essa é a forma que eu gerencio. Vamos deletar, então aqui... Feito isso, detalhei como que eu faço as entradas praticamente aí nessas regiões, nesses níveis de suporte e resistência quando eu sinalizo. Legal? Então, vamos lá.
Então, Euro-USD, resumindo, vou buscar aí sexta-feira, nós já sabemos que o mercado agora na parte da tarde já fica bem mais parado, então uma movimentação esperada agora é para segunda-feira. Segunda-feira então podemos ter uma correção, aqui nós temos um padrãozinho, né? O pessoal aí do Dojo já até sabe, pode colocar aí o que tipo de padrão que é esse daqui, ó. Eu nem vou falar, coloque aí o padrãozinho que nós temos aqui, tá? Que nós vamos buscar uma venda no intraday. Para quem não entrou ali, fez uma entrada mais agressiva, como eu mostrei, uma entrada buscando essa correção do preço do Euro-USD. O volume branco é compra e vermelho é venda? Não tem nada. A questão do volume aqui, pessoal, do índice, tá? Ele é branco quando a barra atual é maior que a barra anterior. E ela é vermelha quando a barra atual é menor que a barra anterior. Ok? Somente isso. Não mostra nada, não quer dizer que é comprador ou vendedor. Tá? Temos aí um padrão, bem visto ali pelo Vitor ali, ó. Aqui nós temos também um padrão ABCD, pessoal, olha só que interessante, um padrão ABCD, olha só, para quem estuda os padrões harmônicos, aqui nós temos um padrão ABCD também, olha lá. Tá? Bem visto, Vitor. Temos então um padrão ABCD, e dentro daqueles 10 tipos de estrutura de análise de preço do diário, nós temos aqui uma estrutura. Tá? Que estrutura que é que nós temos aqui? Ó, que nós vamos buscar esse movimento de correção amanhã. Quem se habilita aí? Quem lembra? Na análise do plano diário lá que vocês fazem. Ok? Então, de forma resumida, Euro-USD para a próxima semana, com essa estrutura eu busco venda. Professor, mas e se o mercado abrir rompendo força? Descaracteriza todo esse estudo. Baixo volume mostra rompimento, teste em novos níveis de resistência. Simples assim. Euro-JPY. Bom, Euro-JPY também está numa estrutura aqui, ó. Fez aqui a semana passada ou retrasada, eu deixei um padrãozinho ABCD que ele desenhou. Aqui nós temos um possível padrão aí também, ó, um Shark. Hoje é próximo ao 127. Legal. Temos aí um padrão bem interessante. E o Euro-JPY, se o euro realmente fizer uma correção, como o euro é a moeda base, tá? E existe a expectativa também aí do movimento de correção. Tá? Vamos traçar aqui, ó, que nós temos uma região. Deixa eu dar um zoom, ó. Aqui uma região importante, ó, resistência, suporte, e está tocando neste nível. Okay? 119, 120, ó, próximo ao 120. Próximo ao 120. Da mesma forma, entrada, olha só, volume, sinaliza esse volume, vamos colocar em 15 minutos, ó, volume, o maior volume, olha o candle que fez. Sinaliza o fechamento. Candle que fechou abaixo. Busca uma entrada. Legal? Vamos ver um volume interessante de alvo. Ó, bem parecido com a movimentação do Euro-USD. Este candle foi o candle responsável. Aqui nós temos um volume comprador interessante. Olha que alvo interessante nós temos aqui, ó. Temos um padrãozinho, 1, 2, 3 também. Olha só, padrão 1, 2, 3. Tá bem interessante, ó. Uma correção, buscar uma correção no Euro-JPY, hein? Próxima semana. Aí. Deixar certinho aqui, ó. Okay? E aqui é uma região, uma zona de compradores. Por que eu respeito essas regiões, pessoal, onde tem volume? Porque o volume, para quem já fez o curso aí, para quem já sabe que o volume é a única sinalização em tempo real, que nós não temos atraso, de entrada realmente
de força direcional no mercado, seja uma força de reversão ou seja uma força de continuidade. Okay? Então eu respeito isso. E aqui nós tivemos o volume, ele é comparativo. Aqui foi o maior volume nas últimas barras, aí nós temos de uma hora, pegar para trás aí, ó, das últimas 150, 160 barras. Tá? Então aqui foi um volume interessante. Okay? Então esse volume ele tende a ser respeitado. O preço, no mínimo, ele vai fazer uma parada aqui. Pode acontecer dos compradores que fizeram esse movimento ou não ter mais interesse, começar a sair, tá? Ou eles começarem a reagir aqui, falando não, pode sair os vendedores, nós vamos retomar aqui o movimento de alta. Okay? Então aqui é uma região importante que nós temos que ficar atento, tá? Para esse teste de preço. Euro JPY, praticamente aí a mesma expectativa que do euro USD, uma correção. O USD CAD. Bom, o USD CAD está num canalzinho ó, bem interessante, já tocou várias vezes, 1, 2, 3, 4 na parte superior, 1, 2, quase 3 e 4 na parte inferior. Então ele está respeitando, ele vem respeitando esse canal. Aqui nós podemos observar volume, né, quando ele toca nesses níveis, um aumento do volume. E nesta região aqui, ó, eu prefiro analisar um volume, ele é mais indicativo, mais intuitivo quando ele passa do 180 ou toca no 180. Ok? Vamos lá. O que aconteceu aqui, ó? O USD CAD tocou no nível, eu vou lá e sinalizo. Ó. Fechamento do candle que foi responsável pelo último volume mais alto. O último volume mais alto dos últimos períodos aí foi esse no nível de 180. Entrada, como que eu posso fazer, Alexandre? Cara, vou colocar uma hora aqui, só para... Olha só, aqui era o volume. Quando o mercado tocou, fechou, aqui estaria me dando uma oportunidade. O USD CAD. Tá? 15 minutos. Também foi o candle, praticamente o mesmo candle de uma hora, foi o candle que rompeu. Okay? E olha só que interessante. Qual que é a maior probabilidade de movimento do USD CAD? Pena que hoje é sexta-feira. Eu particularmente eu não fico posicionado, não gosto de ficar posicionado, raramente eu fico posicionado, principalmente em final de semana, porque muita coisa pode acontecer, o cenário pode mudar drasticamente, mas aqui ó, o que nós temos? Um candle de força com volume e o volume, o índice começou a baixar. Tá? Sinaliza o quê? Sinaliza grande possibilidade e probabilidade do preço continuar subindo. Tá? O USD CAD, movimento então de uma correção aí para a próxima semana e com base nesse canal vim fazer um teste aí nesta região superior. Então temos aí uma movimentação de 2.400 pontos. Vamos ver o USD-CHF. O USD-CHF testando um suporte que já tocou uma, duas e a terceira vez. Aqui ficaria bem mais interessante com o volume, tá? Mas temos aí esse triângulo descendente. Vamos jogar em 15 minutos, vamos ver se ele deu algum sinal interessante. Olha só, volume, marco volume de fechamento do candle. O candle que fechar com força acima, eu faço a minha entrada. E a busca do alvo daquele mesmo princípio, a gente não ficar muito longo o vídeo aqui, mas o mesmo princípio que eu já falei no Euro USD e no Euro JPY. Okay? Diário, então, eu guardo uma correção do USD-CHF, que é um movimento de alta. NZD-USD. Bom, NZD-USD nós tínhamos aí um canal, né, estava preso aí nesses níveis de suporte e resistência. Aqui, deixa eu ajustar aqui. Resistência em 61.360. O mercado rompeu este candle de força, que chama atenção, gráfico diário, tá? Volume baixando, que existe possibilidade e probabilidade de uma continuidade do movimento de alta. Próximo teste. Aqui, este nível
1.700 pontos, tá? Uma região importante, volume alto, decisão, pego o fechamento do candle e vou trabalhando. É claro, eu posso jogar para o gráfico semanal? Pode, tá? Estou fazendo aqui mais resumido para a gente conseguir ver bastante, o maior número de instrumentos de ativos possível, para não ficar muito longo, tá? Mas pode pegar e jogar no gráfico semanal. O gráfico semanal, olha o que eu tenho aqui, ó, um sanduíche praticamente aqui, esse candle que engolfou praticamente, esse candle negativo engolfou vários candles atrás da semana, e agora nós tivemos a anulação desse candle negativo, então uma expectativa, um movimento de alta. Audi SD, praticamente, olha que interessante, Audi SD, testando essa resistência, uma resistência importante, tá? Uma resistência que gerou um volume forte, que o preço caiu. Mercado testando essa região, volume baixo, rompimento com volume baixo, possibilidade, tá, de uma continuidade do movimento altista. Posso vender nesse nível? Pode, tá? O mesmo princípio, busque uma hora, um candle forte, um nível de volume alto, apesar que aqui olha como que nós temos, ó, volume, volume, volume. Então aqui não está, esse volume, ele não está sinalizando, tá? Ele não está sinalizando uma mudança de comportamento. Então, para ter uma mudança de comportamento, com base nesse histórico passado aqui, eu tenho que ter um volume bem acima desses níveis que nós estamos tendo aqui de 231. Teria que ser uns 400 pontos, 400 o nível aí para ser interessante buscar uma reversão. Okay? Audi SD pode fazer algum tipo de correção, mas volume baixo no diário demonstra aí que podemos ter um rompimento do canal. Gold. O Gold está interessante porque está bem consolidado e já está chegando aí nos seus extremos desse triângulo. Então nós temos aí, ó, ele está consolidando, um triângulo assimétrico, né, um triângulo ascendente, onde nós temos aí topos mais altos e grande probabilidade, principalmente se ele bater nesse nível aqui, ó, nessa região de topo histórico aí e romper com baixo volume. Ok? Então, o ouro, vamos para o índice Bovespa. Bom, o índice Bovespa tinha, a última vez que eu fiz, era uma expectativa de alta. Olha só que interessante, ó, a oportunidade que o índice deu no dia 24/4. Ele deixou este candle de rejeição e olha o volume. E olha o volume que ele deixou aí no gráfico diário, tá? Sinalizando que o preço trabalhando acima desse fechamento, né, se tornou um suporte importantíssimo. No entanto, quando o mercado, 1, 2, 3 gaps, e aí ele veio fazer uma correção. E olha onde ele veio fazer o teste da correção, no suporte, tá, dessa linha marcada da entrada do volume. Tá? E foi realmente a região de suporte importante. Nova oportunidade. E o volume baixa. Tá? Então estamos tendo uma correção, okay? Uma correção do mercado. Virou, vai cair drasticamente? Cara, seria interessante agora aqui, para uma queda mais acentuada, um volume alto e um candle de rejeição. Tá? Como nós tivemos, ó, neste nível, olha só, o volume vinha abaixo de 180, vinha abaixo de 180, vinha abaixo de 180 lateralizado. De repente, o gap, um candle negativo, um volume. Aqui já mostrou que o mercado, tá, era vendedor, que entrou força vendedora. E aí foi até chegar nesses níveis aqui, ó, volume alto, volume alto, ó, uma região aqui onde o volume predominou e o preço não conseguiu fazer novas mínimas, mostrando que aqui existe uma grande possibilidade de mudança de comportamento do preço. O preço mudou, virou para cima e subindo, e agora o último volume que nós temos é um volume comprador. Então, para venda a longo prazo, quem quer buscar uma venda a longo prazo, seria interessante aí o mercado mostrar um volume vendedor. E nós temos aí apenas uma correção do mercado e o volume é abaixo de 180. Okay? Então vamos ficar atento aí para a próxima semana, ou se o mercado acaba gerando um volume vendedor ou um volume de correção para entrar nesse repique e uma continuidade do movimento de correção maior. Força predominante
no índice, tá? No índice da Bovespa. Claramente vendedor. Por que eu falo isso? Porque olha a força que nós tivemos. Ó, aqui nós tivemos um movimento de 52 mil pontos e 18 barras. Então 52 mil pontos, guarda esse número, 18 barras. Agora aqui nós tivemos um movimento de 26 mil pontos, ou seja, metade com 44 barras. Então, é visível que a força de queda é muito maior do que essa tentativa de força de correção, né? É o tal ditado lá que o pessoal fala, né? Sobe de escada, né, e desce de elevador, porque está subindo devagar, está com pouca, né, não tem a mesma força, não tem o mesmo ânimo, não tem a mesma motivação dos compradores que tiveram os vendedores de empurrar o preço para baixo. Então, vamos ficar atento, né, mas seria interessante agora para buscar uma venda mais acentuada, um volume e a mudança de comportamento que nós tivemos neste nível. Neste nível e neste nível. Ok? Bom, e o dólar? O dólar, nós temos... Expectativa era de uma correção, tá? Uma correção aí buscando 5,35, aqui era um suporte, aqui tem que ficar atento, tá? Rompendo essa região, nós temos o próximo alvo em R$5, que é um número redondo, um número importantíssimo, né? Apesar do 00, é um número, né, psicológico importante. O mercado ele testou, rompeu e voltou a fechar acima do 5,34. Volume, tá? Vamos analisar o volume. Volume, esse foi um volume que foi responsável por empurrar uma tentativa de correção do preço, mas os compradores levaram o preço. Eu sinalizei esse nível, essa região. Quando rompeu, fechou esse candle, foi quando eu falei, pessoal, a expectativa agora é do movimento de correção maior, porque esses compradores aqui eles foram vencidos, tá? O volume que nós tínhamos aqui, ó, ele foi rompido por esse candle. Então, testou lá os 5,35, agora fazendo um teste nesta região, hoje deixando um candle, apesar de nunca fechou o mercado, é o volume dos últimos 10 dias, tá? É o maior volume dos últimos 10 dias, tá? Ainda não terminou, ainda isso daqui pode aumentar ou pode diminuir, né? Porque isso aqui é baseado em alguns cálculos, mas está terminando num candle praticamente de indecisão, apesar de ter um pequeno corpo, mas tem sombra superior e sombra inferior. Ó, sombra superior e sombra inferior. Okay? O que seria ideal? Tá? O que seria interessante, pessoal, que uma estratégia, uma técnica bem de entrada, né, com nível de acerto, seria o mercado estar fazendo canetinha aqui, ó, aqui nós temos um ombro, a cabeça, que seria a formação aqui, ó, do ombro direito, tá? Pode ser essa formação que o dólar esteja fazendo, esteja buscando, tá? E nós sabemos que o oco, tá, é em topos, o oco é em fundo e nós estamos o quê? Em um topo. Então podemos ter uma estrutura aqui de um oco sendo feito, então vamos ficar atento. O que eu ia falar é o seguinte, este candle que está acontecendo hoje seria muito, muito, muito interessante se ele tivesse acontecendo aqui, ó. Por quê? Porque nós teríamos já que a estrutura do ombro direito formada, né? E aí buscando uma venda, buscando aí pelo menos essa linha do pescoço, a linha de pescoço aí, tá? E o seu rompimento. Lembrando, o alvo, a projeção, nós pegamos essa parte maior da cabeça e projetamos para baixo, ok? Então vamos ficar atento aí para o dólar, para a oportunidade do dólar. E por último, o Nasdaq, tá? Nasdaq, na plataforma, nós encontramos como Usatec. Para quem não conhece, tá? É um índice americano, tá? É um índice que tem bastante volatilidade, a gente opera e os alunos, a gente opera principalmente na abertura do mercado americano,
por volta, agora está 10h30, às vezes pode aumentar uma hora aí, 11h30, conforme o horário de verão lá fora. 10h30 nós temos aí alguns setups de scalp que nós utilizamos, então nós analisamos ele para ver até o viés aí, se é comprador ou vendedor, altista ou baixista aí, com expectativa de buscar movimentos maiores. O pessoal tem, né, buscado aí por movimentos espetaculares, o pessoal está bem melhor aí, a cada dia que passa aí, buscando. Até ontem aí teve um aí que fez não sei quantos pontos aí, Vitor, que teve um que fez aí, eu não lembro, mas foi um absurdo de ponto, né? Eu nunca fiz aquele número de ponto que ele mandou o print lá da operação dele. O que nós podemos esperar? Bom, Nasdaq e um canal de alta, né? Olha, bem interessante, um canalzinho de alta, tocando nessa região desse canal de alta. Vamos vender? Tá? Aqui foi uma possibilidade de venda. O importante é observar que está bem próximo do topo histórico, dos 9.750 pontos, tá? Uma região histórica para esse índice. O mercado tentou fazer uma correção. Foi o Flávio, fez 35 mil pontos no Zatec. Parabéns, Flávio. O Flávio lá, isso, 35 mil pontos. Flávio fez ontem numa operação da Nasdaq, nessa operação de scalp. Então, retornando aqui, ó, o mercado deixou este candle de rejeição, tá, para essa correção. Ele fez uma correção, faltou alguns pontos para vir bater na parte inferior, deixou um candle de rejeição. Então, para venda aqui, o que eu faço agora aqui? Ó? Eu vou sinalizar a máxima dele, okay? E vou buscar venda, tá? Por exemplo, na segunda-feira, começar a buscar setup de venda abaixo desse candle, okay? Ou compra acima dele, porque compra vai sinalizar, se ele estiver trabalhando acima desse nível, probabilidade de vir buscar fazer um teste que vai coincidir com essa LTA da parte superior do canal, que vai coincidir, ó, mais ou menos com essa região de resistência dos 9.730 pontos. Ele pegou um ABCD de H1, acho que ele está por aí. Legal. O Flávio que pegou esses 35 mil pontos, o pessoal está falando que ele pegou um ABCD. Tá? Legal. Então, pessoal, expectativa para o Nasdaq, eu traço essa linha 9.450, vamos arredondar para 450. Acima, na segunda-feira, eu vou buscar scalp de compra e abaixo scalp de venda. Porém, vamos ficar atento esse reteste dessa resistência em 9.750 pontos, que é uma região importante. Aqui o que eu vou buscar? Tá? Que nesses casos, né, onde a gente, eu particularmente, 99% eu faço operação somente no intraday, mas esse 1% é nessa situação. Tá? Uma região de um topo histórico, onde nós estamos fazendo scalp no intraday, tá? E onde vai me gerar uma oportunidade. Aqui, ó, tá a linha lá. Me gera uma oportunidade na segunda, na terça ou quarta-feira. Eu faço uma entrada com uma relação risco-ganho bem legal e deixo o mercado aí vir um swing, tá? Porque eu entrei ali com alguns pontos de risco. No momento que já andou, eu coloco no break-even, tá? E aí com a possibilidade, tá, de vir buscar, por exemplo, a parte inferior do canal. Então vamos imaginar que pegou lá, peguei essa operação lá no gráfico de 2 minutos, mas com alvo no gráfico diário, buscando lá 50 mil pontos, tá? 50 mil pontos, que não é difícil, acabamos de ver aí o Flávio que buscou 35 mil pontos, né? Seria aí 15 mil pontos a mais, porém com uma entrada em 2 minutos, por exemplo, uma entrada em 2 minutos, a gente coloca o stop lá em 3 mil, 2 mil pontos, né? Então uma relação risco-ganho muito positiva. Okay? Dá uma olhada no Audicad. Bom, Audicad gráfico diário que o Sidney pediu aí, ó. Mercado testando uma região de suporte, tá? Olha como já tocou 1, 2, 3, 4 vezes e aqui rompendo, tá? Rompeu, fez uma tentativa, deixou um volume com esse candle meio doidão aqui, ó, de como se fosse um candle de rejeição,
Porém, é aquilo que eu falo, por isso tem que sinalizar. Sinaliza o fechamento dele, porque esse candle foi o que deixou um volume alto. Abaixo seria ideal para buscar uma venda, mas o preço não foi abaixo, não teve fechamento abaixo. O preço começou a trabalhar acima, tá? E volume baixo hoje, olha, um candle de força com volume baixo. Então, possibilidade aí de uma continuidade do movimento de alta para a próxima semana, se Audicad. Ó, tá bem, o gráfico semanal, olha só que nós temos, ó. Rompimento, ó, na semana, rompimento com volume baixo. Volume manda quem está mandando no Audicad, tá? Quem está mandando no Audicad são os compradores. Como que eu sei? Aqui, ó, volume e o preço só subiu e volume baixou. Os compradores dominando o mercado. Testando uma região importante de resistência, ó, foi um suporte importante, resistência, 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 rompendo com volume baixo, não está tocando no nível de 180. Probabilidade de alta, gráfico semanal, aqui nós temos uma região, resistência, deixa eu pôr uma salinha aqui que tá meio, não é esse cinza que eu uso, deixa eu ver se, isso daqui mais, dá para ver a linha, legal? Então, ó, temos um alvo interessante aí do Audicad. AudiJPY, praticamente mesma situação, só olhando pelo gráfico semanal aqui, ó, volume mandatório, comprador, volume baixo, rompendo resistência, gráfico diário, movimento clássico aí de alta, vamos traçar aqui uma LTA, rompimento, aqui fez um doji, um candle, tá? De indecisão com volume alto, aquilo que eu falei, marcamos esse volume, fechamento dele, o preço trabalhando acima. Então, possibilidade aí de continuar um movimento altista aí, um teste, vamos ficar atento aí nos 72.500 aí, próximo a 72.500. O GBP, o USD, gráfico mensal, gráfico mensal está formando um padrão interessante, já testou a região de 2016, 2018, agora voltou, tá, gráfico mensal. Gráfico mensal. Gráfico mensal, uma estrutura, 1, 2, 3, legal mesmo, tá? Uma estrutura que podemos ter até um padrãozinho, um ponto X, ponto A, ponto B, ponto C. Olha que candle bonito aqui, ó. Agora a única coisa interessante aqui, tá? Esse padrão aqui seria interessante para quem quer buscar compra nele, quem quer buscar compra. É trabalhar acima desse nível aqui, ó, tá? Acima desse nível. Vamos ver no gráfico diário onde que ele está aqui, ó. Ó, acima desse nível, tá? Acima de 1,24,222. Seria interessante aí, ó. A próxima semana tá buscando para buscar esse movimento aqui, ó, de alta do gráfico mensal. KDJPY no gráfico diário. É isso, você tá vendo? 2, 3. Tá, não pegou, faltou um pouquinho ainda aqui, tá? Apesar que ele está convergindo. Tá convergindo, deve ser o mesmo, não é mesmo? É. H4 que está falando. Está convergindo com essa linha de resistência. Gráfico diário. O volume. Seria interessante um volume grande aqui, ó. Vamos ver em 1 hora. Ó, aqui esse volume de 1 hora. Venda abaixo dele. Legal? Sim, o EuroJPY também, cara.
Pessoal, vê mais o DAX aqui, ó. Acho que o DAX tem um pessoal que gosta de trabalhar com ele, eu não tinha visto ainda o DAX. O DAX sempre o pessoal pede aí para estar analisando. Gráfico semanal. DAX. Ó, gráfico semanal. Isto. Mercado testando uma região de resistência. Bateu exatamente nessa região. Vamos para o gráfico diário. Gráfico diário, volume baixo. Vamos ficar atento, tá? Mesmo testando, o que a gente busca, tá? Num teste no gráfico semanal, ó. Gráfico semanal, esse teste de resistência, tá deixando uma sombra. Volume, tá? Ah, mas existe, ele pode corrigir? Pode, mas pode fazer apenas correção de pullback, uma correção não virada de tendência. Para virada de tendência, nós precisamos de um volume alto, tá? Ou com um candle de força negativa ou um candle de rejeição. Nós não temos aqui. Mas eu posso entrar na venda? Posso buscar num período menor, né? Por exemplo, vamos pegar aqui, ó, o volume, olha aqui, ó, que volume interessante aqui, ó, que já serve como um suporte. Aqui foi um volume como suporte. Volume, último volume é esse daqui. Último volume. Tá, preço trabalhando abaixo. Vamos vender e com busca desse nível, dessa região de alvo. Legal, pessoal? Deixa eu ver se tem mais alguma. Já acho que eu vi todos ali que foram solicitados. Perfeito, pessoal. O DAX funciona a mesma estratégia do Nasdaq? O Elk está perguntando. Sim, Elk. Funciona também, dá para trabalhar com M2, aquela estratégia do Nasdaq, porém o horário é diferente, cara. O horário que a gente busca a volatilidade. O horário de volatilidade do Nasdaq é às 9 horas, se não me falha a memória, tá? Tá às 9 horas do MetaTrader, ok? Legal, pessoal? Bom, vou encerrando por aqui para não ficar muito longo. Próxima semana, tá? Vamos estar aí então com o Radar do Trader. Assuntos que a gente pode estar discutindo também, tá? Acho que é importante sobre o mercado financeiro. Vocês podem estar fazendo alguma enquete aí para a gente estar trazendo. Então, além da gente estar fazendo análise, a gente traz algo para bater um papo rápido aí, para estar explicando algum assunto, né, pertinente ao mercado que vocês tenham dúvidas. Legal? E daí vocês podem estar mandando para o suporte, tá? Que a gente vai estar então discutindo e que tiver mais relevância ali, a gente acaba discutindo neste dia. Isso, um dos alunos ali, Orestes, diretamente da China, ele opera com a estratégia da Nasdaq. Perfeito, isso mesmo. Bem lembrado, Vitor. O Orestes, ele opera o DAX com essa estratégia. Legal, pessoal. Obrigado. Joia. Obrigado. Um ótimo final de semana, pessoal. E um bom início de semana aí para todos na próxima semana. E na sexta-feira vamos estar por aí. Forte abraço para todos.